Em um dos cenários políticos mais tensos do planeta, existe um líder cuja carreira foi literalmente forjada sob pressão. Hoje, a gente vai desconstruir o manual de Benjamin Netanyahu. Mas olha, não para julgar suas políticas, e sim para entender como esse tipo de liderança é construído, focando nas experiências e na mentalidade que o definiram. Ok, vamos mergulhar nisso. A grande questão que a gente vai explorar aqui não é sobre política, mas sim sobre o processo. O que molda uma pessoa para operar dia após dia em ambientes onde cada decisão tem um peso gigantesco? Então, só para deixar bem claro desde o início, nosso foco não é dizer se as decisões foram certas ou erradas. O objetivo é outro. É desmontar o modelo, sabe? Entender as peças, as experiências e as estratégias mentais que formaram esse líder. E tudo começa muito antes da política. A primeira camada, a base de tudo, não foi moldada em gabinetes com ar-condicionado, mas sim em campos de treinamento de elite onde as regras são completamente diferentes e os riscos são existenciais. O serviço em uma unidade de operações especiais não ensina só a tática militar, ele instala um verdadeiro sistema operacional na mente. E 3 crenças fundamentais foram gravadas ali, se tornando a base para quase tudo que viria depois. Planejamento obsessivo, a ação rápida e decisiva e a segurança como valor número 1 e negociável. E aqui está o pulo do gato dessa primeira fase. Quando se opera num ambiente onde um erro pode custar vidas, o senso de responsabilidade se torna absoluto. Essa mentalidade forjada no extremo é o alicerce de todo o resto. Mas só a disciplina militar era a base. Em cima dela, foi construída uma camada totalmente nova, a expansão intelectual. A experiência de estudar fora do país transformou uma visão focada em segurança em algo muito maior, uma perspectiva global. E o resultado disso foi uma combinação poderosíssima. De um lado, a mentalidade da fortaleza, com uma compreensão profunda das ameaças locais. Do outro, a visão do globo, com total fluência para negociar no palco mundial. Essa dualidade se tornou, talvez, sua maior vantagem estratégica. É justamente essa capacidade de navegar entre 2 mundos, da sala de crise para a mesa de negociação internacional, que vira o grande diferencial. É como aprender a falar 2 línguas com a mesma naturalidade. O terceiro grande ponto de virada acontece com a entrada na vida pública. E aqui, a percepção não é só importante, ela é uma ferramenta de poder. Foi quando veio o entendimento de que a forma como uma mensagem é entregue é tão crucial quanto a própria mensagem. A construção da sua imagem pública não foi por acaso. Foi um processo deliberado, quase científico, em 3 passos. Primeiro, entender o poder de uma boa história, de uma narrativa. Segundo, refinar a comunicação para que ela seja direta, simples e estratégica. E terceiro, talvez a arma mais importante de todas, a repetição incansável para a mensagem grudar na mente das pessoas. E a regra de ouro dessa fase é essa. Uma imagem forte não nasce de um grande discurso genial, mas de uma mensagem disciplinada, repetida à exaustão, até que a mensagem e a pessoa se tornem uma coisa só. Agora, a gente chega numa característica central desse modelo, a performance sob pressão. A carreira dele é definida por momentos de crise, e o jeito como ele responde a esses momentos revela um padrão muito claro. E isso nos leva àquela pergunta fundamental, né? Quando tudo parece estar desmoronando, quando as opções são ruins e o tempo está correndo, qual é o instinto que toma conta? E olha, independentemente do que se pense sobre as decisões, o padrão de resposta é nítido. Agir rápido, sem hesitar. Adotar uma posição firme para demonstrar controle. Conter o estrago imediatamente. E talvez o mais importante, estar disposto a pagar o preço político por isso. Para conseguir agir assim, de novo e de novo, é preciso ter uma coisa que a gente pode chamar de alta tolerância ao desgaste. É quase como uma blindagem psicológica e política que permite continuar operando sob um nível de estresse que paralisaria a maioria das pessoas. E essa tolerância ao desgaste nos leva direto para o último pilar do modelo, a longevidade. Ficar no topo por tanto tempo, num ambiente tão volátil, não é sorte. É o resultado de estratégias focadas em uma única palavra: sobrevivência. A chave para essa longevidade não é ser uma rocha imóvel. É mais como ser um farol, firme o bastante para aguentar a tempestade, mas flexível o suficiente para se adaptar à direção do vento. É um jogo constante entre resistir e se adaptar. E essa sobrevivência se baseia em 3 táticas principais. Primeiro, a persistência estratégica, que é não desistir dos objetivos mesmo depois de derrotas. Segundo, a reconstrução da própria imagem quando ela se desgasta.
E terceiro, a reorganização de alianças, trocando de parceiros políticos quando é necessário. No fim das contas, tudo se resume a este princípio. A sobrevivência a longo prazo, nesse modelo, não depende de ser rígido, mas sim de uma adaptação constante. Uma capacidade quase camaleônica de se reinventar para enfrentar os novos desafios. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça? Aqui estão os 5 blocos que constroem este modelo de liderança: a base militar disciplinada, a visão global, o domínio da comunicação, a decisão firme na crise e, por fim, a adaptação constante para sobreviver. E com isso, a gente volta ao nosso ponto de partida. A ideia desta análise nunca foi julgar a política, mas sim entender o processo. Compreender como um líder desse tipo é forjado, tanto pelas circunstâncias quanto por escolhas bem deliberadas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que vai muito além da política. Em qualquer arena de altíssima pressão, o que garante a sobrevivência no final? Ser inabalável como uma fortaleza ou ser adaptável como a água? A trajetória que a gente viu hoje sugere que a resposta talvez seja conseguir ser os dois ao mesmo tempo.